Boa noite a todos. Nós somos o SIM, Spiritism in Michigan, um grupo de divulgação do Espiritismo aqui em Michigan. Nós nos encontramos aqui na Unity Farmington Hills, na Ilha 13, próximo da Orchard Lake. E nosso trabalho de divulgação envolve também reuniões de segundas-feiras, para estudo, que o Pablo é o coordenador. Nós nos encontramos aqui às quintas-feiras, às 19h30, no Red de Michigan. E também fazemos alguns trabalhos voluntários e também a cada 3 vezes, 4 vezes por ano nós fazemos um trabalho para recolher mantimentos e fazer doações. Atualmente a gente está trabalhando para divulgar esse trabalho aqui, que a minha filha participa, que é o The Good Samaritan, World Medical Relief, que eles colocam mantimentos e remédios para grupos de pessoas, países que têm algum problema, né? Então, eles falam aqui sobre earthquakes e alguns eventos. Então, eles se reúnem aos sábados e aí eles recebem doações de medicamentos, juntam esses medicamentos, embalam para poder colocar. Então, a ideia é para a gente fazer um grupo de trabalho num sábado aí, que a gente vai programar ainda, para que a gente possa ajudá-los, né, nessas atividades. Temos também a biblioteca, que é a Lúcia responsável. Circula um livro de vibrações, para que a gente possa vibrar para aqueles que precisam, né, colocar os nomes aqui. Fiquem à vontade. A gente está um pouco atrasado já, então vou aproveitar para fazer oração. Começa. Pedir para todo mundo se concentrar, elevar o pensamento. Jesus. E orar para Deus para que nos proteja, para que os nossos mentores nos orientem, para que possamos ouvir as palavras que toquem o nosso coração e possam nos ajudar a crescer e a viver em harmonia, com caridade e amor ao próximo. Que esse ambiente seja abençoado, que possamos receber toda a proteção nessa noite, para que isso aconteça em troca de vibrações, ideias, pensamentos. Possamos ser um pouco melhores do que somos agora. Obrigado, Senhor. Assim seja. Então, hoje eu vou comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que eu já li no item anterior, mas hoje eu vou me ater. O capítulo é Sede Perfeitos. Tá? E o item que eu vou ler é o homem de bem, mas para ser mais diverso, na verdade eu vou falar de humano de bem, porque não faz sentido, né? Quando foi escrito isso aqui era uma situação, mas hoje o que a gente está tentando fazer é justamente isso, né? Como nós podemos nos tornar pessoas melhores e qual o caminho para a gente seguir para isso, né? Então, eu estava pensando justamente nisso. O que eu posso falar ou fazer as pessoas refletirem para quererem se tornar uma pessoa de bem? Porque simplesmente chegar, por exemplo, minha filha e falar assim, não, você tem que ser uma pessoa de bem. Eu falei assim, o que eu ganho com isso, né? Qual a vantagem da gente ser uma pessoa de bem? Então, eu queria que todo mundo fizesse esse exercício agora, para que a gente possa listar e pensar por que a gente quer ser uma pessoa de bem, né? Então, eu quero que todo mundo volte para a sua infância, né? Em algum momento em que você teve uma dificuldade muito grande, algum sofrimento, alguma coisa que te deixou chorando, efetivamente, e alguém que veio e te ajudou, e tocou o seu coração. E ela não perguntou se você tinha feito alguma coisa errada, se você tinha alguma coisa, se você tinha machucado alguém, ela se interessou em você, o foco foi você. Então, pensando nisso, eu vou falar do meu caso, né? Quando eu estava na escolinha e a gente trocou de prédio, eu fiquei desesperado, porque os amiguinhos não estavam lá, né? Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. E aí chegou a professora. E a professora foi tão meiga, né? Ela tocou meu coração. Foi a professora que eu mais lembro, né? Então, ela foi a pessoa de bem, né? Que trouxe isso. Então, eu posso escrever tudo o que eu vi nela, né? Sem me preocupar se ela era bonita, se ela era alta, se ela era velha. Isso não conta. O que conta foi o ato dela comigo, né? O que ela fez para tocar o meu coração. Então agora eu quero que vocês comentem. Quem quer começar e falar, olha, eu lembro disso.
eu tinha, sei lá, quinta série, se eu não me engano. A gente mudou e todo mundo era estranho. Eu cheguei na escola, eu era novo na escola. E aconteceu uma coisa parecida. Teve um outro menino que foi gentil e tal, né? Assim, a primeira pessoa falou, oi, tal, ó, que ajuda, tal, não sei o que, assim. Depois ficamos amigos e tal, mas era uma coisa que, assim, marcou, que eu tava num ambiente inóspito, porque eu era novo naquele lugar, eu tava, né, inseguro e tal, e ele que meio que quebrou aquele gelo. Quer sentar aqui e tal, não sei o que. Ele se aproximou de você, né, e trouxe isso. Exatamente. Então, ele não queria saber, né, sua idade, nada. O importante era se aproximar e te ajudar, né? Perceber o que tinha. Exatamente. Quem mais? A minha história é mais complicada. Um amigo meu, Dudu, ele era bravo, brigava com todo mundo, então ele era um cara que, a gente era muito amigo, tá? Era época de elementar, né, ali, sei lá, menos de 10 anos. Mas era um cara que todo mundo tinha medo dele e tal, mas eu e ele a gente se dava muito bem, então a gente era muito amigo. Então era um negócio legal, era aquele sentido de tinha alguém ali pra te defender também. E ele era só um amigo, não tinha irmão, não tinha nada, então era um negócio de estar junto ali como se fossem dois irmãos, né, dois amigos. Isso era uma sensação legal. Sim, o bem que ele fazia pra você era isso, né, de te ajudar. A gente não morre, confusão, não rola nada, mas aquela sensação era legal. Arrumava sim. Um pouquinho. Quem mais? Eu não posso contar todas as histórias. Quem mais? Mas tá bom, então, se a gente pensar nessas pessoas de bem, né, que trouxeram pra gente aqui, que a gente imagina justamente isso, né, alguém que se aproxime e que te ajude na sua necessidade, porque muitas vezes a gente estava ouvindo agora a história de uma pessoa que causou um acidente, né, e a ideia não é saber por que causou o acidente, o que aconteceu, o importante é você, eu posso ajudar você agora, né? Se fez por mal, não sei o que, o importante é o arrependimento e como você vai lidar com isso. Então, qual é a abordagem que a gente pode fazer? E se tornar essa pessoa de bem é justamente isso, aquela pessoa que, poxa vida, eu fiz algo errado, errei, sei que errei, mas estou no meu desespero, o que eu posso fazer agora? Quem vai poder me ajudar? Quem vai poder me orientar para eu sair da situação de desespero, começar a pensar, né, em alguma coisa boa? Então, essa é a pessoa de bem que a gente quer, perto da gente, né? E que muitas vezes a gente quer ser para o nosso filho, para o nosso amigo, né? E muitas vezes a gente não consegue. Então, tornar-se uma pessoa de bem é como se fosse um profissional, né? Tudo na nossa vida é isso. Então, a gente sempre começa alguma coisa sendo, como eu coloquei aqui, alguém que principiante. Então, qualquer coisa que você for fazer, você é principiante. E aí você pode acertar ou errar de acordo com a estatística, certo? Então, tá bom, alguém está passando mal ali, eu não sou médico, mas vou tentar ajudar. É aquela história que tinha lá no começo das cavernas, né? Que o xamã estava lá e eles tentavam, dava alguma coisa, né? Dá uma água, dá não sei o quê. Aí, estatisticamente, alguém morre, alguém não morre, mas... Né? Então, foi um princípio. Passado um tempo, que você está fazendo aquela atividade, você fala, tá bom, no trabalho me colocaram para eu ser o mentor dos estagiários. Pô, não sei nada disso, não sei nem como lidar com essa geração nova. A primeira vez você vai errar, na segunda você acerta um pouco, aí você começa a ver o que dá certo e o que dá errado. E aí você não tem as ferramentas corretas, né? E você vai se desenvolvendo, vai percebendo, mas eu posso falar com alguém do RH, eu posso abordar as pessoas de uma maneira diferente, posso ligar para a faculdade para saber como que eu posso ajudar nisso. E aí você vai se tornando um amador, até que chega um dia que você acerta. Né? Então, aí é o ápice do amadorismo, que é quando você conseguiu fazer a primeira vez certo. Agora já tem o caminho. Na próxima, você, eu invento alguma coisa, não tem essa ferramenta aqui, mas eu vou fazer daquele outro jeito. Né? E o profissional, aquele que tem todas as ferramentas, né? Então o RH, ele estudou para aquilo, ele tem as ferramentas, ele tem as metodologias, e ele vai fazer até não errar mais. Né? Então, o nosso crescimento, se tornar uma pessoa de bem, é justamente isso. Né? Então, não vai ser na primeira vez que alguém me abordar que eu vou saber como fazer. Né? Não vai ser na primeira vez que alguém chegar para mim e pedir ajuda que eu vou saber fazer. Mas se eu não me dispor a fazer, alguém está com o pneu furado na estrada. Se eu não me dispor a ajudar, eu nunca vou saber como fazer a abordagem.
se eu não dispor a fazer um evento, né, de caridade, eu nunca vou saber como vai ser isso. Se eu não trabalhar para me expor nessas experiências, então eu vou trabalhar com alguém que já fez, né, ou vou me juntar numa organização que faça isso. Daí eu vou começar a aprender, eu vou começar a entender, né, as ferramentas. Então a gente tem discutido muito, né? Como é que a gente faz eventos de caridade? Posso fazer isso, posso fazer aquilo? Aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Então tudo isso é nós percorrendo o caminho do aprendizado. E o homem de bem é isso, né? Ninguém nasceu homem de bem. E eu cheguei à seguinte conclusão: eu não posso pedir para vocês amanhã, assim, todo mundo vai acordar homem de bem, tá? Uma pessoa de bem. Porque não é assim que funciona. Mas eu tenho que decidir hoje que amanhã eu vou começar a ser uma pessoa de bem. Que eu preciso decidir hoje a rever os meus conceitos e a rever todas as coisas que eu faço. Porque senão, quando o amiguinho chegar na escola, eu não vou saber como fazer a abordagem, né? Quando os meus filhos se aproximarem de mim e pedirem um conceito, um conselho, alguma coisa, eu vou falar errado, vou fazer aquela história principiante. Faz desse jeito, eu fiz e deu certo, nem dá errado. Ou aconteceu um acidente na rua e eu não consegui fazer. Então, é você tomando a decisão de que eu vou querer ajudar. E eu não vou conseguir fazer tudo da primeira vez da melhor maneira possível, né? Então, eu não vou conseguir ser a pessoa que vai dar bons conselhos, que vou fazer um carinho em alguém, que vou ouvir respeitosamente, que não vou ter preconceito, que não vou ter uma abordagem, né, que as pessoas não gostem. Então, eu tenho que ir aprendendo isso, né? Então, quando você chega e é abordado por alguém que sabe menos que você vai tentar fazer. Mas o Evangelho tem toda essa orientação. E eu vou passar com vocês aqui algumas coisas para justamente entender, né? Então, qual foi o caminho que a gente percorreu até hoje? De aprendizado sempre, né? Então, eu comecei na empresa, comecei no trabalho, comecei sendo pai, sempre sendo principiante. Formador, profissional, talvez a gente nunca seria. Mas a gente vai andar no caminho, né? E qual é esse caminho? Bom, o caminho que ele coloca aqui no Evangelho ele em momento algum fala da perfeição. Ele fala sempre do aperfeiçoamento, né, do crescimento. Então, ele fala assim, primeiro, justiça, amor e caridade. Justiça acho que é o principal, né? Como você pode poder consegue ajudar uma pessoa se você não tem a justiça, né? Se você não consegue fazer, eu vou defender esse aqui mais que o outro, né? Vou fazer, ou vou aproveitar mais para mim coisa. Não, a justiça é justamente dar oportunidade para todo mundo. Caridade e amor. Como você pode abordar uma pessoa, querer fazer o bem, se você não tem essa abordagem de caridade, né? De querer ajudar, sem querer nada em troca, né? Então eu falo, não, eu vou lá ajudar porque é o apresentador da televisão, né? Eu apresentei também, aparecer também. Então, ou é uma pessoa que eu gosto muito, é um amigo meu, né? Ou é o meu chefe. Então, de nada adianta você querer fazer o bem se não for de uma maneira que você não tire qualquer interesse pessoal. Na segunda parte ele fala sobre autodesenvolvimento, autoconsciência e lei de reciprocidade. Então, a pessoa de bem também entende quais são os próprios erros. Onde eu falho, né? Será que eu fiz essa atividade aqui, eu fiz da melhor maneira possível? Eu ajudei, mas eu fiz da melhor maneira ou simplesmente fiz de qualquer jeito, né? Então deixa eu me preparar para a próxima vez para poder fazer melhor. Deixa eu entender conscientemente se eu fiz de uma maneira que realmente eu não tinha interesse nenhum, né? Eu ajudei até aquela pessoa que, puxa, eu não gosto daquele cara, mas ele está precisando de ajuda, então eu vou lá ajudar, né? Então eu tenho que ter consciência dessas coisas que estão acontecendo. E tenho que entender também que, como a gente fala, né, de amar o próximo como a si mesmo. Um dia eu vou precisar também. Então, imagina você, e é por isso que eu falei muito desse exercício no começo, né? Desesperado, numa situação assim que você não sabe dar o próximo passo, você não sabe o que fazer. Se alguém chega para você e fala assim, eu vou te ajudar, sem interesse, né? Totalmente desinteressado, o que você precisa, né? Eu vou dedicar o meu tempo para você. Eu vou parar todas as minhas coisas, vou parar todas as minhas preocupações
para fazer com que você consiga sair dessa dificuldade. E a gente tem que prestar muita atenção numa coisa, né? Quando a gente ajuda alguém, uma vez eu li sobre isso, né? Uma coisa é você tá aqui na dificuldade, tudo bem aí, força, hein? Não, pisa ali que você vai conseguir subir aí, né? Você vai conseguir sair, eu tô aqui fora. Outra coisa é mergulhar junto lá e falar assim, bom, deixa eu carregar o peso junto com você, né? Você não vai carregar o peso da pessoa, tá? Cada um vai ter que passar pela sua própria experiência. Então, não é porque eu estou indo lá, que eu estou carregando a coisa, eu estou ajudando a minha filha a fazer, não. Vai ter que passar pela dificuldade. Só que é muito mais fácil quando está alguém do seu lado, né? Dando a mão, te dando, né, esse suporte. Porque senão é muito mais difícil, né? E quando você olha para fora assim, fala, tá bom, da faculdade, todo mundo se ralando, né, para fazer lição, não sei o que, estudar para a prova, e tem sempre o mais nerd lá que já fez tudo. É mais legal quando o cara tá do seu lado, tá se ralando também, né? Tá mesmo, tirando a mesma nota ruim que você. Então você sente essa empatia, simpatia, né, no trabalho. Então, a pessoa de bem é isso, tá junto com a pessoa. Ele fala sobre fé. E duas fés principais, né? E uma vez eu falei pro meu irmão, ele não é uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa que tem uma espiritualidade, né? Ele falou assim, a pessoa tem que ter dois tipos de fé, sempre. Não importa como você chama. A fé interior e a fé exterior. A fé interior é que você acredita que você é capaz de fazer. Porque se você vê lá, né, um carro e você precisa dirigir, e fala assim, não, eu não sou capaz de dirigir esse carro. Não adianta chegar a Deus e falar assim, você é capaz de fazer. Pode acontecer um milagre e você não vai dirigir aquilo de jeito nenhum. Né? Agora, a partir do momento que você tenha alguma fé, né, não, eu tenho alguma habilidade, eu só preciso talvez treinar um pouco, só preciso me preparar, mas eu consigo fazer, já é mais da metade do caminho. E aí depois você vai para a segunda fé, que é a fé externa. Então pode ser a fé em Deus, né? Deus vai me ajudar. Ou tenho fé no meu amigo que está aqui do meu lado, que vai me orientar. Ou eu tenho fé que todas as circunstâncias à minha volta vão me ajudar a vencer isso. Porque muito dos nossos problemas você acha que você está totalmente sozinho no caminho. E às vezes aparece ajuda para falar para você, não, eu estou aqui para te ajudar. E às vezes mas eu não quero ajuda, né? Eu quero resolver isso aqui sozinho. Ninguém vai conseguir resolver a vida sozinho. Ela é muito grande, né? E o mais importante, nós não estamos no mundo sozinho para fazer as coisas. A gente está para sofrer, para ajudar, né, as pessoas a passar pelo sofrimento. Então, cada vez que a gente encontra alguém em dificuldade, a gente vai lá sofrer um pouco com a pessoa, porque a gente também tem que aprender sobre isso. Né? A gente também tem que compartilhar isso. Então, esse trabalho de ter fé externa, essa fé exterior, e acreditar que as coisas vão te levar para o caminho certo, é o que te dá esperança. A partir do momento que você fala assim, não, nada vai dar certo, eu não vou conseguir, a pessoa se mata. Né? Então, muito de suicídio é isso, que as pessoas deixam de ter perspectiva que pode dar alguma coisa certa. Quantos erros a gente cometeu que a gente achou que era impossível, de repente parece uma luz. Queria fazer um comentário sobre isso. Isso, eu concordo com você, se aplica em muita coisa nas nossas vidas em geral, né? Desde o momento que você não acredita que você seja capaz de fazer alguma coisa, até o momento que você se compara a alguém também. Você acha, mas eu não consigo fazer tão bem. Mas ninguém está te pedindo para fazer tão bem que naquela pessoa. Cada um tem o seu tempo, cada um vai ter o seu período de se desenvolver e aprendizado. Isso em tudo, né? Seja num esporte, seja numa prática de alguma arte, alguma coisa. E até mesmo na caridade. Eu durante muitos anos eu trabalhei em instituições buscando pessoas que trabalham voluntariado. E você vê que tem pessoas com muita vontade, mas muitas vezes elas desistem ou elas param porque elas acham, mas eu não vou ser capaz, porque aquilo vai me tomar muito tempo, mas já vai colocando não antes de tentar, antes de entrar. E isso é muito comum, né? Acho que e aí o que diferencia as pessoas que conseguem se diferenciar em alguma coisa e aquelas que estão sempre desistindo.
Isso se aplica também, a pessoa é boa, ela quer fazer o bem, ela quer praticar mas ela não é uma preguiça, é simplesmente uma condução mental que leva ela a desistir daquilo. Isso é muito bom. Eu acho que, assim, eu me lembro de quando eu entrei na GM e o meu chefe era americano, eu falei assim, não é possível, esses caras devem estar mentindo, né? Como é que esse cara consegue falar inglês desse jeito? Na minha visão, né, interiorana, talvez algum dia tenha alguma coisa que os caras falam, eu não vou conseguir falar do mesmo jeito. A gente vê os nossos filhos aqui como eles estão, né? Facilidade dos 2 idiomas e se associar a isso aí. Então, muitas vezes o nosso bloqueio, né? E o bloqueio de que a gente achar que não, eu não mereço, ou não, vai ser muito difícil para resolver, ou não, as coisas não vão dar certo. A gente vai sempre com aquela mentalidade que nada, não vai existir nenhuma alternativa lá na frente que vai mudar completamente, né? Então, é isso que dificulta pra gente. O homem de bem, ele pensa em Deus, né? Então ele tem fé em Deus, em todas as coisas que Deus coloca, e também no futuro. E aí esquece um pouco dinheiro, né? Recursos, meu tempo. Quando você pensa no futuro, você deixa essas coisas de lado. Fala assim, poxa, eu tô para me desenvolver aqui, então deixa eu ajudar as pessoas que estão ao meu redor, deixa eu colocar. E aí dá a importância certa. Provas e expiações. Também sabe que todas as dificuldades que existem são provas e expiações. E leva isso de uma maneira muito mais suave, da mesma maneira como a fé no futuro. Então, a partir do momento que você sabe assim, poxa, eu estou passando hoje uma dificuldade com meu chefe, no trabalho, em família, né, com alguém no Brasil ou aqui, né, tudo isso são provas que eu tenho que passar. Eu estava conversando com um colega da GM que falava assim, ele não era espírita, mas falava sobre questão de coaching, isso assim, o ser humano sempre vai repetir as mesmas lições. Não é espiritismo, tá? Por quê? Porque é o que a gente tem que aprender. E muitas vezes a gente se nega a reconhecer os problemas que a gente tem. Então, eu tenho dificuldade com o meu pai, mas por quê? Ele era muito bravo, ele brigava comigo. Mas você fazia o quê? Né? Você consegue se pôr no lugar dele, consegue entender o que ele pedia, qual era a abordagem que ele precisava. O meu chefe pede para fazer isso aqui, ele não... Tá bom, mas você está fazendo a sua parte também? Porque a gente tem de sempre olhar ao nosso lado, né? Então, essa questão de provas e expiações é justamente entender que a nossa vida foi traçada para que a gente tenha esse aprendizado. Né? A gente não está aqui nos Estados Unidos porque a gente tomou essa decisão. Foi porque, em algum momento, né, existe um plano para isso. Então, acreditar que simplesmente foi obra do acaso, sinto muito, precisa ler o Evangelho, a gente precisa recuperar isso tudo. Todas as sequências de coisas não são obras do acaso. São lições que a gente pode aprender, mais ou menos. Né? Você pode forçar uma situação, falar, não, eu quero ser presidente da Disney, né? Eu vou trabalhar para isso. Bom, tenha fé, vai fazer isso aí. Mas o quanto você vai forçar, quanto você vai pisar na cabeça das pessoas para chegar nesse objetivo. Então, depois cada um vai resgatar o seu. Mas também aí tem uma lição para cada um aprender. Ele fala sobre benefícios e consolações. Então, o que ele leva para as outras pessoas? Né? E deixar de pensar em si mesmo, em quanto que ele pode fazer de bem, né? E consolar as pessoas. Então, o que eu já comentei sobre estar junto, né? Entregar, e se entregar de verdade, né? De ser, como o Ricardo falou, um irmão para as outras pessoas. Como é que eu posso fazer essa abordagem para ajudar a pessoa efetivamente? Né? É o meu tempo, né? É algum recurso, talvez eu não tenha recurso. Hoje em dia, né, com vaquinha virtual, vamos fazer isso. Né? Não tem mais desculpa. Né? Eu lembro de antigamente, assim, não, eu não vou conseguir fazer isso aí, porque, nossa, Jesus não tinha nada para fazer, ele saía para andar lá. Não tem desculpa. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Só precisa ter fé, vontade e ajuda. Né? Também querer mover o mundo sozinho, mas eu duvido que você não consiga chegar para alguém, né? Numa comunidade, num vizinho, num parente, assim, olha, eu estou precisando fazer isso, você me ajuda? Vamos levar? Eu vejo como, assim, fácil não era, né? Falar que criar uma associação, mas teve um vice-presidente lá de
compras da GM criou uma associação, o Kiefer, né? Pro filho dele, que sofreu um acidente de carro e agora eles conseguiram mudar a legislação em Michigan. Não pode mais dirigir com o celular na mão. Então foi um trabalho que ele fez para chegar nisso. Foi sozinho? Não. Muita gente. Ele até saiu da GM para se dedicar a isso aí. Vi outro caso também de um cara na Austrália, um diretor também de marketing, acho, que a sobrinha dele morreu de câncer, depois a cunhada dele morreu de câncer também. E aí ele fez, você viu esse caso também? Aí ele se juntou com outro vice-presidente da GM e eles fazem uma corrida de bicicleta de 7 dias na Austrália. Para arrecadar fundos também em prol da associação que o irmão dele criou. Então, essa é a maneira como ele faz. A gente não precisa estar envolvido diretamente, né? Mas quando a gente se engaja em alguma coisa, que a gente tem fé, né? Esse benefício que a gente entrega. Né? Então, como eu posso ajudar? Não, tá bom, eu vou mandar dinheiro, mas só mandar dinheiro às vezes não é suficiente. Será que eu posso sensibilizar as pessoas à minha volta? Olha, gente, estou querendo ajudar nisso aqui. Eu recebi também da GM, agora eles estão pedindo ajuda para a Cruz Vermelha por causa dos incêndios lá no Canadá, né? Então, são coisas que tocam a gente, que a gente está vivendo aqui, mas a gente pensa assim, pô, o Canadá precisa de ajuda, né? Os Estados Unidos precisam de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. E como eu, uma pessoa que quero crescer, vou poder ajudar, né? Então, não é, de repente, as pessoas lá na Califórnia, né, com as casas lá de bilhões queimando, mas são as pessoas simples que trabalhavam lá, né? Então, a gente vê aqui gente no semáforo, a gente vê gente morando em carro. Então, que movimento que a gente pode fazer? Olhar, se interessar, ir atrás, né? Então, esse é o movimento que a gente tem que colocar. Diversidade e indulgência. Acho que hoje virou moda porque a gente começou a entender um pouco mais sobre isso, né? E começou a aflorar muito essa questão de diversidade. Então, antigamente era muito difícil você encontrar pessoas, né, nas empresas. E mesmo pensar em homossexuais no exército, hoje em dia a coisa começou a mudar. Porque essa consciência do aceitar o outro como ele é, né, doenças que a gente não tinha noção, né? Com quantas pessoas a gente trabalhou ou trabalha que são psicóticos, que são autistas, que têm alguma síndrome que a gente não sabe. Por quê? Não chegou na questão do diagnóstico ainda. Tudo bem, a gente sabe que tudo isso é uma experiência que a pessoa vai ter que passar, a gente também, né? Mas quando você consegue identificar e diagnosticar, a alegria que a pessoa sente, né, de saber, poxa, ele tirou um peso de mim, né? E poder aceitar a pessoa daquele jeito, né? Então, não está falando de um autismo que seja muito difícil, mas tem casos de autistas trabalhando, pessoas com síndrome de Down. Então, tudo isso, e a gente tem esse preconceito, né? Eu mesmo tinha um preconceito, assim, ignorância, né, sobre paralisia cerebral, que eles conseguem reproduzir, né? Fazem quadros, né? Desenvolvem coisas. Então, a gente tem, às vezes, uma limitação, poxa vida, né? A pessoa tem alguma dificuldade. Então, o que a gente tem que fazer, o Espiritismo fala sobre isso, tirar, né, o véu. Se fosse um computador conversando do outro lado lá, você ia conseguir identificar, né? Talvez pela linguagem, não sei o que, mas hoje em dia com inteligência artificial você pode pôr, o computador vai responder uma coisa totalmente diferente. Mas se você sentir o espírito da pessoa, acaba tudo isso. E às vezes a gente fica, né, nessa capa exterior, tentando decifrar o que a pessoa... então o meu novo colega de trabalho é árabe, o que será? Ele é do Dubai, o que será que ele pensa da vida, né? Parar de pensar nisso, assim, o que é o espírito dele está dizendo para mim, né? Ele precisa de ajuda, né? Eu vou poder ensinar ele alguma coisa, eu vou poder desenvolver alguma coisa com ele, né? Eu vou poder... Então, esse tipo de coisa. E quando a gente tem algum problema de diversidade ou de preconceito, você não consegue se aproximar da pessoa, não consegue descobrir efetivamente o que a pessoa tem. E todo mundo aqui faz coisa errada. E todo mundo aqui tem alguma coisa que se envergonha, certo? Porque a gente não é perfeito. Então, não é porque a pessoa às vezes está aparecendo lá que você vai fazer. A gente se identifica muito com as outras pessoas também, né? Estava conversando outro dia com o Johan, né, que vem aqui. A gente fala que a gente é irmão agora, tanta coisa a gente está se identificando.
Mas ele anda de moto há um ano, então tem umas coisas que não é porque você se identifica muito que você vai se identificar 100%. E também não é porque você não se identifica nada que você não vai ter alguma coisa em comum com as pessoas. E as duas últimas coisas que ele coloca aqui. Perdão. Né? Perdoar, saber perdoar as pessoas. E é muito difícil pra gente perdoar. Saber de coração, né, esquecer algum erro. E ele fala sobre bens e autoridade. Então, a pessoa de bem é aquela que usa, mas não abusa. E eu achei muito interessante isso. A questão de não abusar, mas poder usar, certo? Então, quando a gente vem aqui, por que o Elon Musk é bilionário? Porque ele tem capacidade para desenvolver uma empresa e desenvolver alguma coisa. Né? Porque a Mary Barra está lá? Porque ela tem um trabalho para desenvolver também isso aí. Ah, por que aquele cara foi promovido e não eu? Porque ele também tem um trabalho para fazer. Agora, muitas vezes a gente quer só o benefício e não quer a dificuldade. Né? Não, eu quero ficar em casa com meus filhos. Ah, não, mas para você ser diretor executiva, amanhã você tem que estar na China e depois de amanhã você tem que estar em outro lugar. Então, isso que a gente tem que pesar. E ele fala sobre autoridade, assim, se eu sou chefe, eu vou tratar as pessoas de maneira adequada. E se eu sou subordinado, eu vou fazer tudo certo para que meu chefe não precise depender de mim. Então, eu serei o funcionário exemplar. Não é porque ele me trata mal, não é porque é uma pessoa rude comigo que eu vou responder da mesma moeda. Né? São as relações que a gente faz. Então, ele conclui como o homem de bem não tem só essas qualidades, né, que ele coloca no Evangelho. Tem muitas outras. Mas quando você começa a desenvolver essas qualidades, você começa a atingir outras. Porque ninguém cresce, agora eu vou ser só bem aqui, né, na qualidade de caridade, vou esquecer justiça. Não, você vai carregando muitas qualidades junto. Talvez não desenvolvendo da mesma maneira, mas você vai se desenvolvendo. E aí depois, agora eu vou recalibrar um pouco aqui, vou melhorar minha parte de estudo, que isso também é importante, né? Não adianta querer ser uma pessoa de bem sem saber, né, como a gente falou, para passar do amadorismo, a gente tem que passar nessa questão. Comentários, perguntas? Estamos de bem hoje? Então se preparem para a semana que vem, porque semana que vem vai ter muita pergunta. Para quem viu. Então, muito obrigado a todos por fazer esse encerramento. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de trocarmos essas experiências, esses pensamentos, essas vibrações que nos falam tão fundo do nosso coração. Que essas palavras que eu ditei, que vieram do mais alto, vieram do Evangelho, possam também tocar os corações de todos aqueles que estiveram aqui, que vão assistir o vídeo, aqueles espíritos que compareceram aqui também, necessitados. Que os nossos pensamentos, as nossas reflexões nos façam crescer um pouco mais, possamos compreender alguns comportamentos nossos e daqueles com quem convivemos. Ampara o nosso lar, ampara aqueles que vivem conosco, nossa família, os nossos amigos, todos aqueles lá no Brasil, deixamos, todos aqui nos Estados Unidos, com quem convivemos, no nosso trabalho. Enfim, Senhor, nos protege para essa semana. Possamos trabalhar para nos desenvolvermos, estarmos